Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast UPO Unidas pela Oração, podcast separado como um tempo de meditação da palavra do Senhor para que nós venhamos nos fortalecer para estarmos cada vez mais próximas do nosso Senhor Jesus. Hoje, eu, a produção e a Diaconisa Ieda vamos estar falando sobre as prisões que nós estamos vivendo no nosso tempo, aquilo que hoje está tirando a nossa concentração, o nosso foco e muitas das vezes pode até estar nos afastando do Senhor Jesus. Vamos falar sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções? Antes de iniciar, eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão, que muito nós falamos de tantas coisas, mas quase ninguém percebe do que molda a nossa vida, principalmente nos nossos dias. São os vícios emocionais da nossa geração. E é curioso que não são vícios que nós temos como óbvios, assim como as gerações passadas, o alcoolismo, o fumo, as drogas, mas agora são os padrões emocionais e mentais que parecem normais, saudáveis e, no fundo, têm roubado a nossa liberdade interior. A palavra de Deus diz que quando Jesus nos encontra, se verdadeiramente nós cremos nele, nós somos automaticamente livres. Ele vem e nos liberta. Então a ideia aqui não é diagnosticar ninguém, nem apontar dedo para ninguém, mas é gerar uma consciência para que nós venhamos a trilhar um caminho de restauração. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa tarde? Então, Ieda, por favor. A paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast com um tema, como a Diaconisa Alice falou, um tema muito importante nos nossos dias atuais. E para iniciarmos, vamos começar com algo bem cotidiano. O vício do estímulo constante. É um título que a gente escuta bastante, né? Muito. O estímulo constante. A gente vive num mundo de notificações, vídeo curto, multitarefa, e o cérebro não descansa, né? Ele fica ativo todo momento e fica aquela voz gritando, latejando na nossa mente. Uma urgência, né? Uma urgência. E se a gente parar, é sinal de ameaça, né? Sim. É um sinal de ameaça. E aí a gente acaba entrando nos nossos ciclos, ativando ciclos, né? De vícios, de alívio momentâneos, vazio, busca por mais estímulos, que isso que a gente acaba vendo notariamente, né? Eu, como trabalho com criança, eu vejo notariamente o estímulo que eles precisam ter, eles precisam ter algo diferente. E é muito interessante que nós atribuímos esse tema agora, principalmente às crianças. Verdade. Nós não estamos mais lidando com aquilo que nós mesmos sentimos, mas terceirizando já para os pequenos. Uhum. E é uma coisa constante, né? E é tão fácil já começar com os pequenos, porque eles já vão crescer enraizados nesses vícios, que aí quando crescer já fica um pouco mais difícil, mas para Deus nada é impossível, Amém. né? E nós, voltando ainda na introdução das gerações, né? Nós falamos que eles estão na transição dessa geração, a qual a tecnologia é muito acessível, a informação é muito volumétrica, e aí eles têm essa agilidade, mas na verdade nós que somos da geração passada também já temos sofrido, principalmente as mulheres, por sermos seres mais sensíveis, termos essa facilidade para nos guiarmos pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções, né? Sim. O que é interessante também é que a palavra de Deus é infalível, Diaconisa. Verdade. Que maravilhoso. Quem não já parou para meditar na palavra de Marta? A passagem que o Senhor Jesus está no lar e está abundantemente transbordando do poder dele, do Senhor, e aí a Marta está servindo. Na cabeça dela, aquilo é tão natural, aquilo é tão verdadeiro, genuíno, ela está fazendo da melhor parte, que ela se indigna e ela vai até, então, o Senhor e fala assim, Senhor, não está vendo a minha irmã? Verdade. A justiça. Que justiça é essa que, ao invés de estarmos livres, ao invés de estarmos aproveitando, regozijando, nós estamos ali ocupados, de uma forma que nos deixa ali presas. De uma maneira que nós não fluímos na presença do Senhor.
E é muito interessante quando nós pensamos que nós não somos daqui, nós somos forasteiros, nós temos dupla cidadania. Sim. Estamos aqui temporariamente, sujeitos a esse mundo, mas temporariamente para a glória de Deus. Nós somos cidadãos dos céus, nós temos uma vida já eleita para a eternidade com o Senhor. E a palavra diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas, mas muitas das vezes nós nos ocupamos com as coisas terrenas. Nós nos ocupamos, então, com esse excesso de estímulos. Nós estamos, então, tendo um vício escondido, um vício oculto. Muitas das vezes de estimação, hein, Diaconisa? Sim, verdade. O pastor ensina muita gente sobre isso também, né? Nós acostumamos com esse vício de estimação e acabamos se alimentando dele, né? E nós precisamos entregar esse vício, essa ansiedade diante do Senhor, né? É verdade. E quando nós estamos meditando na palavra ainda, olhando para a luz das Escrituras, né, a respeito do que é o que nós vivemos na presença do Senhor, frutificando na carne, é quando o nosso prazer, o prazer da nossa carne, ele traz um regozijo de satisfação. E quando nós paramos para pensar a respeito daquilo que o fruto do Espírito vai gerar em nós, quando nós estamos pensando, estamos meditando a respeito desse estímulo constante, a dinâmica desse vício, assim como você já disse, é a agitação, essa necessidade da fuga. Sim. Estamos fugindo de algo o tempo todo. Então, eu preciso fazer porque o que vão pensar de mim, eu preciso fazer porque é a forma correta, eu preciso fazer porque assim os meus pais faziam, eu preciso fazer porque eu sou sozinha e tenho que dar resultado, eu preciso fazer porque eu sou a companheira de alguém e preciso dar resultado. É sempre fugindo. Mas o fruto do Espírito é a paz. Glória a Deus. O fruto do Espírito é a paz e ela regula todo esse nosso sistema interno. E permite que nós venhamos em algum momento estarmos nos regozijando desse silêncio da paz sem ameaça. A palavra do Senhor diz que é a paz que excede todo entendimento. A qual nós não temos nenhum temor. Verdadeiramente vivemos da dependência do Senhor. E o fruto do Espírito da paz nos ensina a sustentar essa presença de Deus em nós sem estímulos. Glória a Deus. Muito interessante, né? Uhum. Porque o nosso relacionamento com o Senhor, ele frutifica, ele cresce, ele está em constante mudança através da oração. E quando a palavra de Deus nos ensina a respeito de oração, diz que é para nós irmos para o nosso quarto em secreto e falar com o nosso Pai em secreto, porque ali Ele nos verá. Então não haverá estímulos. Sim, verdade. Não haverá plateia, não haverá direcionamento, não haverá ritual. É no secreto, né? É no secreto, na paz. Na paz. A paz que nós desejamos um para os outros. Verdade. Que bênção. E o essencial de tudo é o silêncio, né? Tem hora que a gente precisa desse silêncio, a gente precisa nos aquietar, fora sair um pouco desses estímulos e nos concentrar no silêncio, porque é no silêncio que o Senhor também se revela pra gente, né? Exatamente. Na calmaria. Ele é calmo, ele é manso, ele quer nos revelar no silêncio, né? Exatamente. E quando nós, então, pensamos num caminho de restauração, nós vemos o quanto é importante a oração. E principalmente esse impacto, né? O silêncio, ele é necessário para que nós venhamos a discernir o que nós estamos sentindo de forma interior, para que nós venhamos a estar indo de encontro ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Nós também podemos ter a reflexão bíblica referente aos Salmos 46, que diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Glória a Deus por essa Glória palavra. A Deus. Né? Em tudo a Bíblia tem uma resposta pra gente. Maravilhosa. Em tudo, né? Que confissão maravilhosa nós fazemos quando aceitamos o Senhor na nossa vida, confessamos a Ele como Salvador, entregamos a Ele tudo e ainda dizemos que a palavra dele vai ser o nosso livro de fé, de regra e de prática. Glória. Porque verdadeiramente tudo que nós precisamos, está lá está. Que bênção. Verdade. Glórias a Deus. Vamos então ler o segundo tópico. Nós vamos falar de 8 tópicos nesse momento, nesse podcast. Você que já está se interessando, glória a Deus pela sua vida,
compartilhe com aquelas mulheres, homens, com aquele grupo da família que você sabe que vai estar precisando, vai estar se edificando, vai estar se fortalecendo, se alimentando dessa palavra. Em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidas por um propósito, anunciar as boas novas do Evangelho da Salvação, amém? Então, faça a sua parte, seja canal de bênção, compartilhe também esse vídeo. Se você tem a oportunidade de voltar para poder estar sendo edificada, volte, faça anotações, medite verdadeiramente nessa palavra, que é para o louvor da glória de Deus, amém? Amém. Vamos falar então sobre vícios da ruminação mental? Sim, vamos lá. A ruminação mental é a mente que entra em preocupação, né? Ela acaba se preocupando e acaba achando que tudo ela está no controle. Olha aí. Que controle é esse? Nós não temos o controle de nada, né? Que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então é Ele que nos conduz, Ele que nos guia, né? E biologicamente, isso só ativa o sistema de ansiedade, né? Olha aí. E o espírito, vou voltar aqui. Espiritualmente, o pensamento ocupa lugar da confiança. Né? A gente acaba pensando tanto nessa ruminação, a gente acaba dando lugares para pensar, para ficar pensando, criando momentos, falas, locais, coisas que nem estão acontecendo. E a gente acaba pensando nisso, fica vivendo nisso. E isso acaba nos prisionando, né? Acho que todas já tivemos aquela conversa muito séria que foi ensaiada diversas vezes. Verdade. E depois que aconteceu, voltou a ser ensaiada como... Eu deveria ter falado. Isso mesmo. A mente, ela entra num looping. Nós pensamos, nos preocupamos e tentamos controlar. Sim. E pensar ainda mais. Como se pensar demais resolvesse aquilo que nós estamos precisando resolver. Verdade. E esse caminho realmente, ele é um caminho sem volta. Porque custa o nosso sono, custa a nossa paz. Verdade. E de fato, não há nada que nós possamos fazer. A partir do momento que nós demos uma palavra, o Senhor nos ensina que a palavra do Filho de Deus, do cristão, deve ser sim, sim, não, não, né? Caminhar pela verdade, caminhar pela justiça. Nós sabemos que acertando em Cristo para a glória de Deus ou tropeçando pela misericórdia sendo levantados, a consequência é nossa. Nós devemos arcar com isso para que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa vida seja transformada. A validação social ativa circuitos de recompensa no nosso cérebro e, me perdoe, eu fui avante. Esse padrão vem trazendo para nós uma forma de, talvez nós queremos resolver problemas que nós não conseguimos. E isso cada vez gera maior impacto na nossa vida cotidiana, né? Sim. Quando nós olhamos para aquilo que o Senhor espera de nós, é que de fato nós venhamos confiar sem temor. E acho que essa é uma parte bem desafiadora, né? Verdade. Porque nós temos esse sentido de estarmos, ou sensação, sentimento, de estarmos no controle de todas as coisas. O pensamento repetitivo gera ansiedade e a tentativa do controle. O domínio próprio é o fruto do Espírito que nos ajuda nesse caminho de restauração. Ele nos ajuda a interromper esse ciclo mental automático, colocando limite nos nossos pensamentos e nos redirecionando para o foco. Então, quando nós temos um pensamento que permanece, nós devemos, em primeiro lugar, orar a Deus e entregar nas mãos do Senhor, pedindo para que o Senhor tome o controle de todas as coisas, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas principalmente nós devemos direcionar esse foco para entender que nós temos também, pela autoridade que nos foi dada através do nome de Jesus, de dominar o nosso pensamento. A qual nós vamos falar: Senhor, leva cativo ao cativeiro todo pensamento que me distancia do Senhor, que tira a minha paz, que me muda, que me transforma para algo que desagrade o teu coração, mas que nós venhamos a estar cada vez mais insistindo em buscar os dons do Espírito para estarmos caminhando num caminho libertador. Amém. E
É uma parte assim, que a gente parar para ver que se refere muito às mulheres, né? Sim. As mulheres são mais focadas, são tendenciosas a ter esse tipo de pensamento. Por quê? Sobrecarregada, né? Sim. Acaba sendo sobrecarregada com os afazeres de casa, com os afazeres da rotina do dia a dia, né? É maravilhosa a palavra do Senhor e a gente se encanta a cada dia e não tem como não se apaixonar. Verdade. A mulher de Provérbios. A virtuosa que consegue pela graça. Pela graça ela consegue fazer, ela consegue se mover, ela consegue contagiar, ela consegue ensinar, ela consegue ser exemplo, ela consegue ter a lamparina acesa, ela consegue, porque o Senhor é com ela. Glória a Deus. Maravilhoso. Vício da validação externa. Estamos certas? Sim. Glória a Deus. Esse aqui é bem mais atual, hein? Sim, bem mais atual, isso é verdade. A validação externa é quando nós olhamos também para as nossas redes sociais. As curtidas, os comentários, a aprovação. O cérebro recebe isso como uma recompensa. E aí a nossa identidade, ela é corrompida. Sim. Nós passamos a ter a nossa identidade baseada no que o outro pensa. O problema é que a aprovação, ela gera prazer. E mais ainda, ela gera um medo da rejeição. E aí, uma visão de prisão. Porque a pessoa deixa de ser quem ela é para ela ser quem ela precisa ser para alguém. Porque alguém aguarda que ela seja dessa forma. E essa restauração só começa quando o valor da identidade de filha de Deus é retornado para o seu lugar. Verdade. Forte, hein, Eda? Forte, muito forte. A filiação, né? Quem nós somos. Nossa. E quando nós sabemos quem nós somos, nós temos a identidade. Nós não vamos precisar de like, de curtida. Nós vamos precisar somente da identidade que é dele. Por isso que nós estamos nessa tarde reunidas falando Aleluia. Desses vícios para mostrar para vocês que Deus é a novidade de vida. Ele é a nossa novidade, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Essas coisas, esses vícios momentâneos do sistema, eles querem tirar a nossa visão de quem Ele é, de quem Cristo é. E Cristo é muito mais do que essas ilusões momentâneas, né? Exatamente. Glória a Deus. Quando nós vamos pesquisar para entender o que é emoção, são reações fisiológicas, biológicas e instintivas de curta duração, como um medo, uma alegria, a satisfação de um like, de um seguidor, estímulos externos, e isso também manifesta no nosso corpo físico. Os sentimentos são a interpretação consciente e mental daquilo que as nossas emoções estão sendo geradas. Isso molda os nossos pensamentos e as nossas experiências. Sim. Então, quando nós entendemos que o outro tem um lugar de honra e não é o Senhor, algo está errado. Sim. Nós não estamos caminhando pelo caminho certo, nós não estamos agradando o coração de Deus. E mais uma vez eu volto a olhar para as Escrituras pensando nos frutos do Espírito. O que o Senhor espera de nós quando nós estamos ali desorientadas, ou melhor, desajustadas em relação à visão de quem nós somos no Senhor. E aí, a validação externa gera a dependência da aprovação para sentir um valor, mas o fruto do Espírito, que é o amor, gera o amor próprio. Glória a Deus. Nós vemos que nós somos filhas do Senhor e que em nós o próprio amor se deu. O Senhor diz que não há o que se comparar a esse amor. Sim. Não há nada que nos possa separar, não há profundidade, não há altura, não há largura. É verdade. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ieda? Que maneira é essa, né? Que valeu uma vida. E nós tínhamos um decreto. Sabia que nós somos os únicos herdeiros do proprietário vivo? Nós usufruímos da glória de Deus, daquilo tudo que Ele já constituiu para nós e ganhou para nós ainda estando vivo. Sim. Por amor a cada um de nós. Claro, Ele morreu, Ele padeceu, Ele desceu nas profundezas da terra, mas ali Ele inaugurou para nós o corpo glorificado, Ele inaugurou para nós a vida eterna, a restauração dos nossos pecados, dos nossos medos. E esse amor que nós entendemos como identidade é baseado no pertencimento e não no desempenho nem da aceitação social. Então, se hoje
você trabalha com a rede social e você está sendo, meu irmão, minha irmã, abatida, tem sido flagelada por esses momentos que nós precisamos de reconhecimento, saiba que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, Ele te reconhece. Ele te conhece, Ele te ama, Ele tem você como filho, como amigo do Senhor. E o seu nome está escrito no livro da vida. Não há nada que se possa comparar a essa maravilha. Então, a validação já foi feita. A preço de sangue. Louvado Deus, seja, né? Deus. E tem um versículo chave, né, da restauração, que diz assim: antes de serem formado, eu te escolhi. Sim. Então é através desse amor, né? Esse amor que é maior do que todas as coisas. Não desmerecendo nossa família, nossos pais, nossos filhos, mas esse amor que Jesus tem por nós, Deus tem por nós, é muito além do amor que eu tenho pela minha filha, pelo amor que eu tenho pelos meus pais, é muito além disso, né? O presbítero Daniel sempre fala, e é sempre mesmo, que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus não tem a ver com o nosso relacionamento como casal. Sim. Porque o Senhor, Ele conhece no íntimo, de forma pessoal e intransferível. Então não há como eu me aproximar do meu marido da mesma forma como o Senhor se aproxima dele. E também não há como ele se aproximar de mim e conhecer o meu íntimo, assim como o meu Deus, o meu Senhor me conhece. É um amor. Esse é o amor. Esse é o amor. Glória a Deus. Vício de sofrimento conhecido e traumas. É um assunto muito forte, né? É engraçado, porque se a gente falar assim só solto, não faz sentido. Não faz. Mas quando você vai entrando profundamente, você fala, opa... Tem camadas. Tem camadas. Traumas não elaborados tendem a ser mais repetidos no meio de padrões, principalmente relacionados a familiares. O nosso cérebro busca o conhecido, mesmo quando é doloroso, pois a previsibilidade gera a sensação de controle. Sim. Nós queremos estar um passo à frente até na dor. Como que é isso, Ieda? Verdade. E o cérebro acaba acostumando, né? Mesmo quando temos dolorosas sensação de controle. A gente está sofrendo com aquilo, mas o nosso cérebro entende que esse sofrimento é o controle. Eu estou no controle de tudo. E que controle é esse que vai te maltratar, que vai te machucar e vai te impedir de ver as outras coisas, né? Pois é. É profundo que o vício do sofrimento conhecido leva também a nós a um futuro incerto. Sim. Por isso que algumas pessoas repetem relacionamentos. É triste, mas Sim. É verdade. Ambientes, padrões que sempre machucam. Porque a dor conhecida dá a sensação de realmente estar no controle. E é como quando nós olhamos o povo de Israel. 400 anos no deserto. Verdade. Tanto se clamava pelo libertador, e eis que foi levantado Moisés. E quando foram tirados daquele sofrimento no Egito, o que aconteceu no deserto? Eles quiseram voltar. Eles tinham vontade de voltar. Sim. E se não bastasse ainda, clamar lá pelas arrudas, pelas cebolas, falando que iriam morrer no deserto, ainda fizeram um bezerro. Verdade. Os egípcios abençoaram a saída, doando ouro, mantimento, sustento, e eles ali se organizaram para fazer algo para adorar. Sim. Então é um sofrimento válido. É estar validando esse sofrimento como conhecido e tendo um símbolo, né? Sim. Eu entendo que muitas das vezes nós estamos numa rotina que nós nos colocamos no processo de repetição, principalmente no caso de filiação, essa coisa familiar, né? Um relacionamento que não dá certo, e aí novamente aquele padrão se repete num outro relacionamento, e aquilo se estende para que um amigo próximo também possa nos afastar, né, da certeza, da confiança, da lealdade, Sim. da fidelidade. E de alguma forma o nosso cérebro registra aquilo como ok. Sim.
acaba acostumando, né? E querendo voltar, vai, é a nossa zona de conforto, vamos dizer isso, assim. Ieda, zona de conforto. Fala, que tá não bom vai aqui. nos levar para conforto algum. Verdade, tá bom aqui, então vou continuar desse jeito e vamos deixar como o sistema diz, vamos, deixa a vida nos levar. Pois e é. não é assim, né? Pois é. Mesmo libertos da escravidão, muitas das vezes nós queremos nos encarcerar novamente, Sim, né? verdade. E quando nós olhamos Pedro e Silas naquela prisão, o espírito livre, a adoração deles quebrou cadeias, Sim. acabou quebrando correntes, a ponto do próprio guarda, centurião, Sim, me perdoem, ele temer pela própria vida. Que é isso? Que liberdade que é essa? Que padrão que é esse? O padrão não é ter um preso, eu prender ele aqui, encarcerar e acabou, e depois ter lá só o momento da decisão final, da condenação final, que no caso dele seria a morte. Sim. Com certeza seria a morte. E aí, a liberdade de quem está apregoando a filiação que foi nos dada, não nos prende em lugar nenhum. Sim, glória a Deus por isso. Amém. Então, quando nós reconhecemos pelo alerta do Espírito Santo, volta aqui. Verdade. Olha o que está acontecendo. Você vai emprestar dinheiro para quem não te devolve, por exemplo. Você vai estar se movendo dessa forma. Na verdade, o Espírito Santo nos alerta para que nós venhamos examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois tome da comunhão do cálice e do corpo, né? Glória a Deus. E o Senhor Jesus, ele não quer o sofrimento para nós, né? Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Que maravilha. Então, para que ficarmos nessa prisão, nesse sofrimento, sendo que Deus tem o melhor para cada um de nós, né? Exatamente. E como nós estamos já nesses episódios do podcast Unidas pela Oração em 2026, falando sobre os sentimentos, sobre a nossa vida emocional, você vai escutar repetidamente, nós falamos que nós estamos aqui fortalecendo não só a fé, mas também te orientando e te impelindo, né, te encorajando a buscar ajuda médica. Existem profissionais que podem te apoiar para que esses ciclos sejam quebrados. Da mesma forma como você precisa estar tomando posse da palavra que diz transformar a sua mente, né? Viver em novidade de vida pela renovação da sua mente. Você também tem homens e mulheres de Deus servindo no campo de psicólogos, psiquiatras, terapeutas para te apoiar nessa sua caminhada. Além, claro, dos pastores, dos presbíteros, diáconos, para também te acompanhar na sua libertação, na sua transformação. Então, não perca tempo. Muda de vida. Glória a Deus, muda de vida. E esses temas que está sendo abordado, né, no podcast, é um tema também que a nossa igreja está trabalhando com o tema despertar. Da família, despertar da mês, família, né? Despertar do seu ministério, despertar do seu chamado. Então, é um tema muito oportuno para os nossos tempos atuais, despertar. Exatamente. Então, nós estamos falando sobre esse assunto para você se despertar, porque às vezes a gente acaba vivendo no meio desses vícios e acha a coisa mais natural. A gente acaba não percebemos. São coisas tão pequenas que a gente acaba não percebendo que a gente está cometendo vícios e isso está nos afastando da presença do Senhor. Exatamente. Então, esse é o momento, né? A gente está aproveitando e trazendo esse despertamento, aquilo que nós estamos sendo ensinados, nós estamos transmitindo para vocês que estão aí em casa. Sim. E o sofrimento conhecido, ele é repetido por padrões dolorosos e ele nos dá medo em relação a essa mudança. O fruto do Espírito para nós é a fé, pela fidelidade do Senhor. A palavra de Deus diz que a fé nos sustenta para nos dar coragem para o desconhecível saudável e rompe com ciclos de repetições, permitindo que nós venhamos ter fortalecimento da nossa confiança no Senhor. Deus nos deixou a graça da fé. Verdade, glória a Deus. Amém. Próximo tópico, produtividade e controle, Ieda. Gente. Agora o vício que muitas pessoas estão valorizando socialmente, principalmente nas carreiras. Verdade. Produtividade. E o controle logo junto. A pessoa confunde o valor pessoal com o desempenho
E se não está produzindo, ela se torna inútil. Sim. Sabe o que me levou à reflexão a respeito dos jovens aposentados? Pessoas que trabalharam desde muito cedo na carreira de servidores públicos, por exemplo, e com 55, 60 anos agora na nossa geração estão aposentados e, opa, tô inútil. Sim, verdade. Não vou fazer mais nada. E o ciclo é assim, produz, sinto valor, me exauro, porque fico cansado, mas no fundo eu quero ser ainda mais produtivo. E o descanso nunca vem. Parece até uma ameaça. Sim. Então, se eu estou em casa e eu vou tirar um tempo para fazer o meu devocional, precisa ser um tempo. Eu preciso cronometrar esse tempo. Eu não posso me dar a liberdade de estar fluindo na presença do Senhor. E ali gastar, na verdade não é gastar, né? Ganhar tempo com o Senhor. Sim. Mas eu me sinto impelida a ter um cronograma. E esse descanso, então, ele não acontece, mas biblicamente o descanso é um ato de fé, Eda. Sim. Contraditório, né, do que a gente vive? É bem isso, né? Bem contraditório, né? O sistema quer trazer um padrão que quer nos impedir de viver, né? A liberdade. A liberdade. A Volto a liberdade. dizer a liberdade. E aí, nós voltamos lá para falar do Êxodo, quando Moisés tenta resolver todos os problemas sozinhos e até entra em exaustão. E tem um momento que ele até se arremessa lá o cajado contra a rocha e o Senhor diz que era só para tocar. Sim. Ele queria tanto que aquele povo parasse de reclamar. E quantas de nós não estamos murmurando durante alguns anos, meses na presença do Senhor? Senhor, ouve a minha oração. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, ouve a minha oração. Mas, na verdade, nós queremos ter aquele controle. Sim. Até sobre a produtividade de Deus. Às vezes ele já até respondeu, mas a gente, no excesso do controle, a gente não escutou a resposta. Exatamente. E às vezes foi até não. Sim. E mistério. E Verdade. nós devemos entender que o Senhor, ele não está nos deixando em momento nenhum. A palavra do Senhor diz que ele nos deixou essa palavra como ânimo. Ser fiel até a morte, dar-te-eis a coroa da vida. E que ele seria conosco até a consumação dos séculos. A produtividade e o controle têm o valor baseado no desempenho e na exaustão constante. Só está certo se a gente se cansa. Sim. O fruto do Espírito é essa paz que desmonta a nossa ansiedade produtiva e nos ensina a confiança sem culpa. Sem culpa. Esse que é o problema. Vamos voltar a dizer às mulheres, né? Nós sentimos muita culpa se a gente não conseguir fazer as nossas tarefas, vamos se dizer. Eu não consegui fazer isso, me sinto culpada. Eu tenho culpa do meu peso, eu tenho culpa da minha tarefa, Verdade. eu tenho culpa dos meus filhos, eu tenho culpa do meu trabalho. Verdade. Isso vai nos consumindo, né? Impedindo de sermos livres diante do Senhor, né? Como que a palavra do Senhor é simples e a gente complica tanto. Verdade. A liberdade. A liberdade. A liberdade. Vício de intensidade emocional. Agora são para as mais quebrantadas. Eu confesso que eu sou mais dura nessa parte. Tem gente que só se sente viva quando está com as emoções intensas. O que mais, Ieda? Eu também sou difícil, então, nessa parte. Sou bem difícil. Então, acaba se envolvendo em relacionamentos caóticos, dramas constantes, altos e baixos. Inconstância. Inconstância, você não consegue. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero, uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Isso acaba nos barrando muitas vezes de prosseguir, né? Nossa, nos afasta demais da presença do Senhor. Porque quando nós estamos inseguros, nós não conseguimos ver a misericórdia, né? E aí a gente acaba se afastando, né? Sim. A gente acaba se isolando das pessoas ao nosso redor e se isolando do Senhor, né? Pois achando que Ele não está vendo. Engano nosso, porque Ele está em todo o tempo, né? Sim, sim. E essa questão de nos colocarmos exclusos, principalmente do corpo de Cristo, né? Não estarmos congregando, não estarmos dividindo aquilo que nós estamos
sentindo, vivendo, experimentando com Cristo, pode ser fatal. Sim. E é doloroso, né? Também. É doloroso porque a gente está achando que está no controle, não estamos e vamos se afastando. E quando vemos, nós estamos tão longe que nós acabamos acreditando, Deus não está me vendo. Exato. Mas pelo contrário, você que está se isolando, e o Senhor está todo o tempo. Eu creio, gente, eu creio assim, eu falo que Deus fala conosco em todo o tempo. Amém. Se a gente vê uma flor ali, Deus vai falar. Só de eu olhar para a irmã aqui, eu sei que Deus já está falando. Amém. Por causa da presença, a imagem dela. Ela é a imagem e semelhança de Cristo. Então, o Senhor fala conosco em todo o tempo. Então, nós não podemos falar, estou longe. O Senhor está todo o tempo nos chamando para perto dele. Sim. Esse é o momento que ele está te chamando para perto dele, né? Exatamente. E Sansão é a nossa referência dessa intensidade emocional. Ai, esse irmão, ele parecia ser tão jovem. Porque ele se movia de uma forma tão impetuosa dos sentimentos. O Espírito Santo ali cheio, né? Saía até pelo tutano. Era o cabelo, era... Gente, e ele sentia. E conforme ele sentia, ele se movia. Ele não tinha o controle da centralidade do domínio do Senhor. Sim. Nós vemos, então, a mãe desejando muito ser mãe e consagrando o filho ao Senhor, e o Senhor recebendo aquele pedido, falando, não, ele é meu. Eu aceito ele como meu, e ainda fazendo o compromisso, né? O Senhor trabalha baseado em alianças quando fala, será nazireu, será separado para mim. E ali ele é ensinado. Então não era da vontade só da carne, ele tinha raciocínio também. Sim. Ele tinha ali a condição de ter o domínio do raciocínio, da mentalidade, do sentimento, daquilo que era aflorado, né, emocionalmente, mas viveu guiado por impulsos, paixões, reações intensas, tomando decisões destrutivas. Verdade. E o Senhor veio com misericórdia, né, Eda? Glória a Deus que ele vem com a misericórdia em todo o tempo, Em né? todo tempo ele vem com a sua misericórdia. Glória E permitiu a Deus. que Sansão estivesse ali, então, sendo canal de bênção para aquele povo, mesmo eles estando cego, mesmo ele estando aprisionado, naquele último momento o Senhor ainda tomou ele para si e operou para o povo de Deus, né? Glória a Deus. A gente ter intensidade emocional servindo ao Senhor não é ser guiado por modas. Não são as campanhas, não são os movimentos, não são os aniversários, não são os batismos, não são os teatros, não é isso que nos move. Não são os congressos, não são os ajuntamentos de seminário, não são os grandes acontecimentos em estádios de futebol. Não é isso que deve mover o servo de Deus. A intimidade, a intenção do nosso coração deve ser desejar esse Senhor em todo o tempo. Em todo lugar, em todo tempo, e não nos movermos somente pela intensidade da nossa emoção. Então, se orar com força, igual Naamã, ai, eu pensei que ele ia fazer assim, me pediu para descer aqui nessa água suja, e eu tinha águas muito mais bonitas, morava lá em Ipanema, vou descer aqui nessa água da Aricanduva, que isso? Mas ali o Senhor está na simplicidade. Sim. Não tem necessidade de nos movermos por essa adrenalina, por essa extremidade das nossas emoções. O fruto do Espírito para nós, no caminho restaurador, é a mansidão. A mansidão que estabiliza as nossas reações e reduz o nosso impulso e nos ensina sobre como é o controle do Senhor. É um controle que não vai nos colocar submetidos a uma condição de estarmos paralisados e só nos movermos através de uma palavra, mas glória a Deus quando Deus dá uma palavra pra gente se mover, hein? Porque nós sabemos que é genuína, que é fiel, que aquela palavra vai nos garantir, ainda que não seja por agora, mas o Senhor em eternidade, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, nós venhamos então sentir essa intensidade emocional, mas em amor. Principalmente o amor de misericórdia.
estender a mão pelo nosso irmão. Nosso cotidiano é tão egoísta. Nós ouvimos as pessoas comentando que hoje é tão difícil fazer uma amizade. E, de fato, amizade quer dizer que não há julgamento, há um estreitamento de laços de intimidade tão profundo. E nós temos isso gratuitamente com Cristo. E muitas das vezes nós não usufruímos. Sim. Mas o Senhor tem misericórdia. Glória a Deus. Glória a Deus. Próximo tópico, Ieda. Vamos lá? Vício da autoimagem. Estamos chegando no final, hein? Estamos quase. Vamos lá. O vício da autoimagem. As pessoas a pessoa constante uma visão ideal para si mesmo. Ela constrói para si. Uma visão, né? E a gente pode trazer hoje para os nossos, vamos dizer, para redes sociais, né? Novamente. Eu tenho uma visão, uma alta imagem, mas só que na internet eu sou uma outra pessoa. E aí, como que viver sem essa identidade, né? Vou testemunha rapidamente. Eu estava no mercado e aí eu vi um produtor, maquiador profissional, no mercado também, ali escolhendo frutas. E na hora eu fui impelida, né? Eu falei, oi, tudo bem? Nossa, eu te sigo nas redes sociais, que bom te ver aqui, eu amo o seu trabalho. E aí a pessoa foi super simpática comigo. Ai, obrigada, Deus abençoe a sua vida. Você me segue? Qual é o seu nome? E ali a gente conversou rapidamente. E eu me despedi, a pessoa se despediu. E aí eu pensei, tá, e aí? Ficou. Eu não a conheço. Sim. Eu conheço a imagem que ela me mostra. E muitas das vezes, quando a gente vai analisar, a gente vê aquela imagem, mas quando a gente vai caminhar com a pessoa, conviver, falar, opa, não é isso que mostra ali, né? O meu esposo costuma falar bastante que as redes sociais é ilusória. Sim. Porque na rede social você pode ser o que você quer ser. Aquilo lá que você deseja lá dentro, se você quer ser, eu quero ser influenciador, eu quero estar viajando, põe fotos lá, mas quando você vai ver, não tem nada a ver com aquilo. A realidade é diferente, né? A realidade é diferente. A pessoa está depressiva, com vícios, precisando, gritando por ajuda e não sabe como pedir ajuda, porque para ela, se ela pedir ajuda, ela vai estar demonstrando que ela fraqueza. É fraca. Eu sou fraca, mas na internet eu sou tal, eu sou a tal. E acaba mostrando outra realidade, né? Engraçado que na internet ninguém é triste. Ninguém é triste, verdade. Ou a pessoa é extremamente triste, extremamente necessitada, ela tá entre a vida e a morte, Sim. Você tem que ter muita misericórdia, verdade. E você não vai ver ela feliz em momento nenhum. Verdade. E muitas das vezes parece até que se ela passa por um momento feliz, já vem aquela chuva de comentários, né? Sim. Ai, tá enganando a gente. Ai, isso não é verdadeiro. E a pessoa tem que viver nessa tristeza. É poucos, vamos dizer poucos, que tem a coragem de pegar e gravar a pessoa no seu momento triste. Sim. Eu sigo uma moça que ela mostra que o caminho dela sobre o tratamento da depressão. É muito difícil você ver a pessoa colocar a sua vida ali e falar, eu estou passando por isso, porque eu quero ajudar outras vidas. É muito difícil a gente ver isso. Sim. O vício da autoimagem, ele é silencioso. Sim. É um vício que a pessoa constrói um ideal para si mesma e ela tenta a todo custo sustentar. Sim. E aí que é o grande problema, porque quem nos sustenta, quem nos deu o fôlego de vida foi o Senhor. Sim. Não tem como nós trocarmos de lugar com Ele. A palavra de Deus diz que não podemos acrescentar. Ainda Ele fala assim, o Senhor é tremendo. Onde você estava quando eu estava fazendo as fundações do mundo? Se põe no seu lugar que você é meu filho. Aquela, verdade. Quando nós falamos pro nosso filho, isso é conversa de adulto? Com medo constante, a pessoa fica se escondendo para não ser descoberta. Sim. Isso gera nela ansiedade, comparação, muitas das vezes solidão. Porque para sustentar uma vida de mentira, a família não pode estar por perto para denunciar em algum momento, em algum comentário, verdade. Em alguma coisa. Porque ninguém conhece quem é o real eu. A restauração só começa quando essa pessoa entende que ela é limitada por ser humana. Isso é tão difícil, porque o eu real,
Quem conhece é Deus. O Senhor Jesus, ele esquadria e sonda o nosso coração e a palavra de Deus diz que a palavra não chegou ainda na boca, o Senhor já sabe. E quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor ali também já nos conhecia. Glória a Deus. Que Como maravilha. é tremendo, né? Sim. Tremendo. Parece que é repetitivo, né? Glória a Deus, aleluia, que tremendo, que maravilhoso. Mas não temos palavras para falar do amor de Deus, o quanto o Senhor cuida de nós e o quanto Ele é próximo de nós, nos fazendo verdadeiramente ver as mãos, né? Sentir a presença do Senhor, o cuidado do Senhor conosco. Referente à autoimagem, nós podemos ver a palavra nos alertando sobre os fariseus. Jesus se reunia e ensinava aquele povo com tanta alegria e preparava os discípulos a respeito da sua partida, sim, mas teve um fariseu que quis ter com ele. E ali o fariseu sentou para conversar com ele e o Senhor deu uma palavra para ele a respeito do novo nascimento. Sim. E ele fez uma pergunta tão... Como que pode um adulto voltar para o ventre da sua mãe e nascer novamente? A vontade de Jesus olhar e falar assim, quantos anos você estuda mesmo a palavra? Verdade. Você não é doutor da lei? Você sabe o que isso significa? O quanto tempo você tem dedicado? Só que você tem se dedicado para quem? Você tem se dedicado para os outros. Você tem se dedicado para esse grupinho aí com quem você anda. Você tem se dedicado para que o seu nome seja conhecido. É ele que está chegando. Passava nas ruas, encontrava aquelas pessoas nas escadas, na entrada das sinagogas, precisando de ajuda, de suprimento, com necessidades extremas, muitas das vezes doente, porque hoje, para a glória de Deus, nós temos a ciência que também é colaborativa para que a nossa saúde nos dê uma qualidade de vida melhor e que as nossas dores e feridas sejam ali sustentadas. Mas naquele tempo, qualquer doença já levaria eles à morte. E esses fariseus passavam, batiam ali a poeira e entravam para dentro das sinagogas porque eles eram os doutores da lei. E quando Jesus dá de encontro com ele, fala assim... Não, eu estou falando de renascimento. Ele não entende. E nós vemos ali que Jesus, então, denuncia essa aparência religiosa e o reconhecimento público daqueles que não têm relacionamento genuíno com Ele. Quando nós olhamos para os frutos do Espírito, então, a autoimagem é a construção dessa identidade idealizada pelo medo da exposição, e a palavra do Senhor diz que há um fruto do Espírito Santo para gerar a bondade, porque a bondade vai trazer a misericórdia interior, a aceitação, vai trazer essa noção de limite pela nossa humanidade caída. E a religiosidade, ela acaba nos engessando, né? Sim. Se a gente for viver religiosamente, a gente vai acabar vivendo engessado. Eu só posso fazer isso, fazer aquilo. E viver no cristianismo com o Senhor não é religiosidade. É relacionamento, é comunhão. A maior vontade de Deus é se revelar a cada um de nós. Foi por isso que Ele entregou o seu Filho naquela cruz por cada um de nós. Amém. Que grande revelação é essa? Ele entregou seu filho. Aí você para pensar, como pôde uma pessoa entregar o filho pela minha vida? O próprio Deus. Próprio Deus. Eu cheia de pecado, cheia de falha, cheia de culpa, cheia de condenação. Mas ele entregou o seu filho. Ele entregou o seu filho. Que amor. Então nós precisamos ter um relacionamento, não religiosidade, né? Um relacionamento concreto, todos os dias ali buscando, genuíno. Todo dia nós nos buscando a presença do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Que é impossível a gente dizer, Senhor, eis-me aqui, e tudo que nós falamos desses vícios continuar nas nossas vidas. Não, né? Pode ser parcial, não tem como, né? Não tem como a gente ficar, vamos dizer, no meio do muro ali. O Senhor não é como ser humano. Ele deu a palavra dele, ele cumpre a palavra dele, né? Então, é um pouco disso que nós queremos trazer nessa tarde. Sim. Um relacionamento genuíno diante do Senhor. Exatamente.
Estamos caminhando para o final, temos mais 2 tópicos para conversar a respeito. Você que está aí sendo edificado pela graça e pela palavra do Senhor, não deixe de nos seguir aqui no canal da podcast Unidas pela Oração, podcast UPO. Tem mais conteúdo, você pode estar se edificando de outras passagens. Nós vamos estar continuando falando sobre esse tema emocional, mas você pode retornar também quando precisar. Temos também o YouTube da comunidade Tempo Novo, a qual você vai ter acesso aos nossos cultos gravados que acontecem na comunidade, nos endereços que nós vamos comentar no final do culto. Então, tenha forças. Nós insistimos para que o Senhor Jesus e o Espírito Santo hoje possam te fortalecer, te encorajar a buscar uma novidade de vida para você. Amém? Amém. Vícios de distração espiritual. O tema é também forte, né? Todos esses temas estão sendo fortes, né? E quando nós falamos de distração, a pessoa vai falar assim, não, mas eu tô ligada à terra. Verdade. E as distrações são coisas tão simples, né? Sim. Acaba nos tirando, às vezes, momentos momentâneos, a gente fala, vou deixar a Bíblia um pouquinho aqui, vou ver aqui a internet. Nós falamos tanto da correria do dia a dia, mas nós temos o tempo dessa descompressão, Sim. né? Já tem até nome. O tempo da nossa descompressão. É quando o marido não reclama, a esposa não reclama e o filho não reclama. É o tempinho que você vai pegar o celular Sim. E você vai ficar ali na caixinha do nada. Verdade. E aí ali você gira as páginas. Aquilo, não sei se você está consumindo para você se edificar ou não, mas a gente fala que é limpeza, higiene mental. Sim. Depois a gente desliga e segue para a nossa vida. Só que o Senhor fala que tudo que nós fazemos também está sendo escrito num livro. E que um dia nós estaremos face a face com o Senhor e esse dia será demonstrado. Também fala que não é só pela fé que nós seremos salvos, mas também pelas obras. Então, quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, as nossas obras se apresentarão conosco. Sim. E ali falarão de nós. Então, se o Espírito Santo tem nos impelido para nós orarmos e nesse tempo de descompressão, nós estamos ali só girando o celular, precisamos ficar atentos. Sim, como precisamos, né? Precisamos nos atentar. O que é essa distração, então, Ieda? Vamos lá. Espiritualmente usamos como defesa psicológica, impedindo de processamos emocionais, emoções repetitivas, repasses de alguns sintomas, atividades espirituais usadas para evitar transformação profunda. Olha isso. Às vezes a gente acaba com excesso de distração e impedimos de ter a transformação profunda, né? Essa transformação que excede, né? Sim, nós precisamos. E por fim, esse vício, ele tá dentro do ambiente espiritual, quando a pessoa tem atividades que são paralisadas. A espiritualidade verdadeiramente não é encarnada na prática, porque precisa ser relacional. Sim. E nós nos ausentamos disso. Esse ciclo acontece quando a atividade nos gera, então, uma sensação, sabor espiritual. Verdade. E nós estamos, então, com uma pouca mudança real daquilo que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Sim. Ninguém imagina que está passando por isso, né? O vício da distração espiritual, na Bíblia, nós podemos meditar sobre o rei Saul, que ele realiza rituais religiosos que desagradavam o coração do Senhor e ele desobedece também instruções que o Senhor deu, usando o sacrifício como desculpa para ser espiritual. Verdade. Essa distração espiritual, ela é um ponto muito interessante para quem está vivendo a palavra do Senhor, né? Sim. Para aqueles que estão no dia a dia do relacionamento ali com Deus. Muito interessante. A atividade religiosa, ela vem sem uma transformação. Nós olhamos para aquilo que nós estamos produzindo e aí acarreta tudo aquilo que nós já falamos até aqui. O Senhor, ele vê nós estarmos realizando, fazendo, mas nós estamos fazendo por religiosidade. Então, nós estamos em todos os cultos, mas nós não permitimos que a palavra entre e faça morada no nosso coração. Sim. Nós semeamos nos dízimos e nas ofertas, mas gastamos o nosso dinheiro com futilidades.
não com aquilo que o Senhor espera que nós estejamos investindo. Nós estamos, então, servindo na casa do Senhor, mas porque o meu amigo está comigo. Não porque, de fato, essa causa se tornou minha, a urgência da obra do Senhor se tornou minha. E, principalmente, eu participo de todos os cursos, mas eu não leio a Bíblia. Eu não tenho relacionamento com o Senhor. Isso vai nos paralisando, né? Vai nos paralisando. Jejum, muitas das vezes, para emagrecer, mas quando é o jejum congregacional, eu não participo. Acaba até esquecendo, né? Nossa, Nos é uma semana de jejum, coisa. Quando vai ver, já tá comendo. Fala, opa, cadê o jejum? É, o último dia do jejum. Verdade. Infelizmente, essa é a nossa realidade. A distração, ela então traz a religiosidade e em Cristo, através da palavra, pela manifestação do Espírito Santo, nós temos como fruto a longanimidade, a paciência. Porque essa distração espiritual também pode ser porque nós queremos esse mover rápido, esse fast dom, né? Essa coisa que a gente coloca um limite no Senhor. Como que a gente pode colocar um limite no Senhor? Eu faço a minha oração hoje, eu quero a resposta amanhã cedo. E já coloca assim na oração, Senhor, amanhã cedo. Eu quero assim, assim, assim. Não, a paciência no Senhor, se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele ainda não falou, continua, persevera, fica na posição que o Senhor te colocou, não sai da posição. A paciência sustenta os processos lentos para uma maturidade. O Senhor vai te tratar, Ele vai te conduzir porque Ele quer te preparar. E evita cada vez mais que você tenha uma espiritualidade superficial e imediatista. O Senhor, Ele se move por nós não precisamos nos preocupar. A palavra diz assim, vê os lírios do campo, como eles se vestem, vê os pássaros do que eles se alimentam, nem Salomão na sua grandeza era tão bonito. Então, tenha paciência. Eu fui tratada durante um tempo, diaconisa, a respeito da minha maturidade com o Senhor e o que mais eu ouvia dos meus irmãos em fé era, vai passar, fica firme. E cada vez que alguém falava assim, posso te dar uma palavra? Aí eu estava sedenta, né, pelo processo, eu falava, claro, pode. Aí a pessoa falava assim, vai, a minha alma já, vai passar, fica firme. Fica firme. O Senhor, Ele está chegando. A gente está no barco, as ondas estão ali, o vento tá, mas lá no final, lá no meio daquela escuridão, tá vindo em cima do mar, contrariando tudo. Todos, o poder que é maravilhoso, o poder que é soberano, aquele que realmente pode fazer alguma coisa. E não importa o que nós iremos passar, né? Não. O que importa é que nós vamos chegar. E Ele diz que nós vamos passar. Sim. O Senhor, Ele é tão maravilhoso e a tua misericórdia é tão maravilhosa que Ele fala na palavra que está abreviando os dias pela sua misericórdia, para que nós não venhamos ser corrompidos, a sermos distraídos e lançados fora da presença do Senhor, para que nós não venhamos nos corromper. É muito difícil quando nós estamos conversando, aconselhando ou acompanhando alguém e nós escutamos assim, se não for para não ser do Senhor, é melhor que Deus recolha. Mas é verdade, nós somos dele, nós nascemos para ele. Nós não queremos falar isso para ninguém. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. O Senhor precisa abreviar, porque a geração maldosa, né, o dominador desse tempo, essas trevas estão cada vez mais impiedosas. Eu li hoje uma matéria, rapidamente, para a gente já passar para o próximo tópico. Eu li uma matéria hoje de manhã que falava sobre o início do ano de 2026 e o quanto já na mídia saiu os ataques para as crianças. Eles são a próxima geração. Sim. A família tem sido atacada já há bastante tempo. O nosso inimigo, da nossa alma, ele não é um militante novato. Ele é milenar. Ele já atacou a família lá no jardim. A presença era o jardim. Ali nada faltava, tudo estava perfeito, tudo estava pronto. O nosso relacionamento era genuíno, era verdadeiro, era
face a face, 6 da tarde, ó, maravilha, falar com o Senhor, ouvir a voz dele, ali já houve um ataque, mas nós vemos o quanto isso tem se abreviado, né? Casais que trabalhavam muito nas gerações passadas e não tinham tempo de se relacionar e os casamentos eram afetados, agora adolescentes que a gente vê também sofrendo de ansiedade, de depressão, de culpa, e 2026 aí iniciando para que nós venhamos nos posicionar em oração e intercessão pelas crianças. Sim. Pelas notícias que nós temos recebido pelas crianças. E não esquecer de orar pela nossa nação, né? Da nossa nação. Pela E nossa como nação. você diz, né? O nosso futuro é as nossas crianças. Por isso que eles querem Sim. bater tão forte nas crianças, para eles terem aceitação, né? E é genuíno, mas é contraditório também, né? As crianças são o futuro, mas eles já são igreja. Sim, já são a igreja. Por isso que nós falamos, o Espaço Kids é o culto infantil. É o culto a Deus com as crianças. Sim. Ali eles são ensinados, porque eles não vão estar, nós não vamos estar com eles na escola, nós não vamos estar com eles quando eles estiverem com os cuidadores. Nós precisamos que eles saibam quem é Deus. Sim. Nós precisamos que eles experimentem o relacionamento da oração, da sinceridade, da fé, da fidelidade do Senhor. E a importância, né, da gente, quando formos cultuar, levar os nossos filhos. Sim. Mesmo que seja pequenininho, fala, não, eles não estão prestando atenção, eles não estão vendo, eles estão prestando atenção. Sim. Engano dos pais que acham que os filhos não estão vendo o que está acontecendo. A sua atitude na sua casa com seu esposo, se mudar um pouquinho, seu filho sabe que não está bem. Então, não deixe falar, eu não vou levar ele porque eu não vou conseguir escutar a palavra. Traga. Tem escolinha que tem lá um espaço reservado tem um espaço para eles, na linguagem deles. Mesmo que eles for ficar com você no colo ali, ele está prestando atenção. Porque quando você menos esperar, ele vai dar testemunho. Ele vai falar que Deus vai te dar o testemunho sobre a vida dele. Sobre a vida do seu filho. Deus vai usar para falar com você, para você ver que ele está prestando atenção. Isso. Você que é adulto, não se distraia. Não se distrai. E o último tópico, nós vamos estar falando sobre a integração de todos esses temas, né? O que, então, são os nossos vícios? Eles são os alívios imediatos, eles tiram a liberdade a longo prazo e quase todos têm a ver com a fuga, com o silêncio, com a falta da verdade e a vulnerabilidade. No fundo, o coração dividido é fragmentado e a liberdade emocional, ela nos gera a presença da paz, não gera a ausência de conflitos, mas a confiança em Deus. E mais ainda, nós temos alinhado, porque somos imagem e semelhança do Senhor, a Trindade, a mente, as emoções e o nosso corpo, movidos pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Vamos encerrando, então? Passou tão rápido, né? Glória a Deus, que é um assunto muito pertinente para nós, Sim. né? Quando nós entendemos que nós somos naturais, apesar de sermos seres espirituais. Então, nós precisamos ter estratégias também para nos mover sobre aquilo que nós somos impelidos, sobre aquilo que nós somos aqui colocados para viver. A palavra de Deus, ela nos ensina que existe uma conexão direta entre o nosso pensamento e o que nós sentimos. E a perspectiva bíblica sugere que a nossa mente não apenas processa as informações, mas que quando ela seja guiada pela verdade de Deus, ela tenha o poder de gerenciar e transformar todo o estado emocional. Então, nós vamos poder proteger a nossa mente através da palavra do Senhor, nós vamos poder renovar a nossa mente na presença do Senhor, tendo cada vez mais pensamentos positivos e dominar esses sentimentos que nos levam a viver, então, em coisas diferentes, em níveis diferentes. A mente transformada, ela não age sozinha, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus para equilibrar todos os nossos sentimentos. Amém, glória a Deus. E como você falou no começo, né? Só vou relembrar novamente. A ideia aqui que nós estamos abordando não é diagnosticar ninguém, né? Exato. Não queremos diagnosticar ninguém. Nós só queremos nem apontar dedos para vocês. Nós estamos querendo trazer uma consciência e um caminho restaurador.
Foi isso que a diaconisa Glória a falou Deus. no começo. E é essa palavra que eu quero deixar agora para finalizar. Verdade. É a verdade. A verdade de Cristo. É a verdade absoluta. Essa verdade, ela não tem meia verdade. É uma verdade que transforma. É uma verdade que vai nos levar para a vida eterna. Amém. E é isso. Glória a Deus. Então, nós encerramos esse podcast. Fique conosco nos próximos. Não esqueça de congregar e, se você pode, visite a um dos nossos endereços da comunidade Tempo Novo, no Jardim Aricanduva, Avenida Rio das Pedras, 1397, e lá no Jardim Grimaldi, na Rua Naciocênio Gomes Barbosa, 319. Estamos no ano do despertar. Venha fazer parte você também e que o Senhor Jesus possa estar te levando para um outro nível de adoração. Deus abençoe, Ieda. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.